melhorou o financeiro, a proposta foi boa. Comecei como BIM Modeler, eles têm um plano de carreira bem estruturado. É uma empresa que trabalha muito com o mercado de modelagem 3D. A empresa é toda estruturada, ela é bem organizada, já era tudo que eu tava procurando, assim. Meu inglês era intermediário, mas foi suficiente, assim, pra passar ali por 3 entrevistas. Todo o processo ali, toda vez que ia acontecendo alguma coisa nova, eu ia pedindo ajuda pra vocês, e aí foi me deixando mais tranquila. Eles enviaram computador, cadeira, teclado, mouse, e eu acho que tava faltando isso na minha vida. É uma empresa um pouco mais humana. Que em menos de uma semana que eu arrumei o LinkedIn conforme as orientações, eu já recebi contato do recrutador. Então, chegou esse momento tão especial pra gente, né? O nosso cafezinho de aprovação, cafezinho, chazinho, como preferir, né? Estou muito feliz, Júlia. Vou fazer uma breve recapitulação aqui desse processo, né? A Júlia é formada em engenharia civil, vinha trazendo a tua carreira toda dentro dessa área, se especializando mais na parte de projetos, envolvendo muito com o BIM também. E foi a partir desse momento que a gente estruturou toda a nossa parte estratégica. E esse é um momento de comemoração após todas as etapas aqui do processo da mentoria. E oficialmente veio aí a tua aprovação. Conta um pouquinho mais, há quanto tempo que tu já está formada, dentro da tua carreira, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais aí de ti, por favor. Então, eu já tô formada já faz uns 10 meses, não? Mais ou menos. Uns 9 meses. Uns 9 meses, às vezes eu fico meio perdida. Aí eu vinha trabalhando com projetos de galpões, projetos elétricos e preventivo contra incêndio, mas era sempre trabalhando com uma ferramenta do AutoCAD, que eu já trabalhei um tempo, mas eu não gostava muito, porque hoje já tem jeitos melhores, mais eficientes de fazer os projetos. Então eu queria voltar a trabalhar com BIM, trabalhar com modelagem 3D, que é algo que eu gosto muito de fazer, tá ali junto, observando o projeto antes dele virar realidade, conseguir ajudar ali a colaborar com melhorias no projeto, identificar problemas antes dele chegar na obra. E aí eu cheguei na Turner porque eu queria voltar a trabalhar com BIM, mas eu queria internacionalizar minha carreira. E aí foi onde começou todo o processo, né? Recém-formado, então, né? São aí 9, 10 meses de formação. A gente sempre começa a fazer estágios, né? E acha, nossa, será que vai contar o que eu trabalhei durante a faculdade? Não conta. E sim, isso tem um valor muito grande quando a gente faz um processo de internacionalização de carreira. E assim, o que tu buscava quando você nos procurou? Quais eram os teus medos, as tuas inseguranças? Conta um pouquinho mais pra gente. Eu não sabia como usar a experiência que eu tinha para a carreira internacional, porque sabia que tinha algumas diferenças. Também não sabia como vender também as minhas habilidades, que eu descobri que depois eu tinha muitas, que eu desenvolvi muitas ao longo do meu estágio, e que acho que foi boa parte dos aprendizados do estágio e do emprego anterior foi que me ajudaram para passar no processo seletivo agora. Então, entender um pouquinho mais como é que foi isso. Então, eu estava perdida de por onde começar, o que eu precisava fazer, entender como é que era o processo seletivo internacional, adaptar o nome da vaga. Eu sabia que também era diferente, mas também não sabia qual eu poderia colocar. Tinha o medo do inglês. Meu inglês era intermediário, mas a gente vai descobrir que ele está um pouco a mais, então ele foi suficiente assim para passar ali por 3 entrevistas. Todo o processo ali, toda vez que ia acontecendo alguma coisa nova, eu ia pedindo ajuda para vocês, e aí foi me deixando mais tranquila em relação, e eu fui pegando mais conhecimento, e isso foi me deixando mais calma ao longo do processo. Mas basicamente, eu estava perdida, não sabia por onde começar, mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria internacionalizar minha carreira, queria que fosse remoto, mas eu não sabia por onde começar. Um grande desejo, já tinhas isso como uma prioridade agora, nessa fase da tua vida, da tua carreira, mas como que eu faço, né, Amanda? A gente, quando vai procurar, vê que realmente acaba sendo complexo todo esse processo, né, Júlia? Muita gente fica na dúvida, será que eu tenho tudo que eu preciso ou não? Será que eu tô pronta? Será que não tô? Como é que eu faço? Como é que eu começo? Conta pra gente, qual foi a vaga que você conseguiu agora? Como é que surgiu essa oportunidade também? Então, acho que uma semana depois de eu receber o roadmap do plano de carreira, eu peguei as indicações das vagas e fui olhando, e peguei
a sugestão de nome, de nomenclatura dos cargos anteriores e ajustei só o nome dos cargos e coloquei as palavras-chave debaixo do nome do meu perfil no LinkedIn. Eu acho que isso foi metade de abril. No final de abril, eu recebi uma mensagem do recrutador da empresa e foi tudo muito rápido. Ele me mandou uma mensagem, e aí eu respondi, e depois ele me mandou mais mensagem, daí eu respondi as perguntas do screening que ele me mandou. Eu enviei de volta para ele e ele falou que gostou do meu perfil e marcou a entrevista. Isso foi de uma semana para outra, assim, foi muito rápido. E aí, na entrevista de screening, ali na primeira entrevista, ele falou: Ah, não, gostei do teu perfil, acho que tem fit com a vaga e com a empresa, então eu vou marcar os testes técnicos. Foi muito rápido. E aí, na semana seguinte, eu já estava fazendo os testes técnicos, ele me passou 2 testes para 2 áreas diferentes. E depois eu fiz os testes técnicos, aí ele acabou demorando um pouquinho mais. Eu passei e fiz a entrevista técnica com o gestor da unidade, que é uma unidade totalmente nova, é um time novo, era um time grande, eles se dividiram, e aí eu fiz a entrevista com um novo gestor desse time novo. E foi super tranquilo a entrevista também. E depois disso eu recebi a notícia que eu passei para a próxima entrevista. Daí eu tinha mais um teste para fazer, que era perfil comportamental, e depois tinha mais a entrevista com o pessoal da RH. E aí foi no dia do meu aniversário, inclusive, a última entrevista. Eu fiz ela no almoço e no final da tarde já recebi a aprovação e no dia seguinte já estava conversando na reunião de proposta. Então foi tudo muito rápido. Mas ao todo levou um mês e meio de processo seletivo, mas passou muito rápido. Então ele foi muito pegando susto, porque o recrutador entrou em contato comigo e eu, ai meu Deus. Aí eu corri para responder todas as perguntas. Enviei para ele. Aí depois eu precisava aplicar para a vaga que ele me mandou, aí eu precisava correr para fazer o currículo. E aí foi tudo muito rápido, não deu nem tempo de me planejar, mas eu consegui, assim, fui fazendo conforme deu e aplicando, e aí no final deu certo. Não chegou e deu certo, eu fiquei, meu Deus, deu certo mesmo. Muito bom. E assim, no total, deu quanto tempo desde que tu iniciou a mentoria até a tua aprovação, Julia? Foi a mentoria, acho que foi em início de abril, final de abril eu recebi o contato do recrutador. Não deu nem tempo de eu aplicar para as outras vagas. Em maio, junho, metade de junho ali, eu recebi a aprovação. Em 3 meses, isso, né? Sim. Caramba, que presentão! No dia do teu aniversário ainda foi uma etapa final e oficializou a aprovação. Então, como é que foi a sensação ao ser aprovada, ao assinar o teu contrato aí para uma oportunidade 100% remota? Às vezes ainda não estou acreditando. Eu já comecei na empresa, já estou na segunda semana, mas ainda parece que não é real, mas as coisas estão andando. Mas eu fiquei muito feliz. Essa aprovação, a empresa é toda estruturada, ela é bem organizada, já era tudo que eu estava procurando, assim. Então, a empresa tem política de trabalhar de onde quiser. Ela tem que se atentar ao fuso dos clientes, o fuso horário e o das reuniões, mas é bem possível. Minha mentora ficou um bom ano morando na Espanha. Está sendo muito bom, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo, como era empresa internacional, a primeira experiência que foi empresa internacional, eu estava, meu Deus, será que é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Ninguém está me enganando. Mas deu tudo certo. Depois eles foram mandando todos os e-mails, foram dando todo o acompanhamento. O recrutador ficou me acompanhando até a assinatura do contrato, recebimento de todos os equipamentos, que eles enviaram computador, cadeira, teclado, mouse, eles enviaram tudo que precisa para o trabalho remoto. Então, aí ele ficou acompanhando todo esse processo até agora, e daí eu já marquei a data de início, porque eu precisava finalizar as pendências no trabalho antigo, então eles foram tudo super tranquilos, super organizados, eles dão todo o suporte, agora eles são bem preocupados com o bem-estar dos colaboradores, e eu acho que estava faltando isso na minha vida. Uma empresa um pouco mais humana, melhorou o financeiro, a proposta foi boa. A empresa ela tem um esquema de bônus a cada 3 meses, e eles também têm outros benefícios. A gente pode tirar dias de folgas ao longo do ano, não tem política de dias de folgas, então eu posso pegar folgas ao longo do mês.
uma vez no mês, 3 vezes, posso pegar férias nos dias corridos. Eles pagam plano de saúde, então eles têm vários benefícios. Não tinha numa empresa brasileira e agora tem numa empresa internacional, mesmo sendo um contrato independente. Então, eles têm uma cultura de aprendizado, então de investir nos colaboradores. Então, a pessoa do RH falou que vai aprender muito, que eles estão ali para ajudar. Eles têm toda essa preocupação. Agora, nas primeiras semanas, tem todo um processo de treinamento para até você estar pronto para entrar junto com o time. Então, eu achei isso maravilhoso. Você não entra no desespero, assim, tentando aprender 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda ter que lidar com os novos projetos. Então, dá para fazer uma transição um pouco mais suave. Maravilha, exato. Só para ter uma noção, tu já conseguiu, por acaso, se colocar tudo na conta, com os benefícios, com a proposta que tu já fechou em moeda forte, agora nessa tua primeira oportunidade internacional, já chegou ou perto de dobrar, ou já chegou a dobrar se comparado com o que estava acontecendo anteriormente, só para a gente ter uma noção aí do que já representou? Eu acho que chegou a dobrar já o valor do salário anterior, com os benefícios. Eu ainda vou descobrir sobre os bônus, mas só o salário ele já quase dobrou. Então, é um primeiro passo que já é super importante. E conta pra gente que área que é, conta um pouquinho mais de detalhes. Comecei como BIM Modeler, e aí eles têm um plano de carreira bem estruturado, que já me passaram também, mas estão trabalhando uma empresa que trabalha muito com o mercado de modelagem 3D. Eles usam Revit, Navisworks, eles têm esse trabalho bem forte. O principal trabalho deles é a modelagem, BIM. Os clientes deles são basicamente nos Estados Unidos, então o inglês é necessário, muito necessário. Mas eles ajudam nesse quesito, que eles fornecem aulas de inglês para os funcionários também. O desenvolvimento, ele está ali. É uma área... A área que eu fui especificamente é a parte de hidrossanitário. Eles são divididos em vários times, então tem pessoal que fica muito focado na parte da elétrica, pessoal que fica muito focado na parte dos sistemas de ar-condicionado, preventivo contra incêndio, e tem o pessoal mais do hidrossanitário. Então, entrei nesse time do hidrossanitário como BIM Modeler. Na fase inicial, ali ainda estou nos treinamentos, mas ainda vou descobrir mais coisas. Mas eles têm projetos muito grandes, projetos de aeroporto, data center, são projetos muito grandes. E eu sou bem animada para trabalhar com esses projetos, porque era algo que eu já estava sonhando. Trabalhar com BIM em grandes projetos. E assim, na tua visão, Júlia, que pontos da mentoria que foram realmente divisores de água na tua vida, na tua carreira, nos teus resultados, estando aqui junto com a gente, junto com a Turner? Entender meus pontos fortes e como usar isso nas entrevistas. Até as orientações de como responder, de avaliar, de analisar os pontos da vaga, comparar com os pontos fortes que eu tenho, as aulas de orientação de como se preparar para a entrevista. Nossa, a preparação das entrevistas foi algo que fez total diferença, de estar mais segura ali para a entrevista e não ficar nervosa, ou então ficar o menos possível. Mas foi entender como é que era o mercado, qual é a questão de expectativas de salário, o que eles estão esperando, às vezes o que eles estão procurando. O que me ajudou também a entender o processo, me deixou mais calma de saber qual etapa eu estava seguindo no processo seletivo e ele não ser uma surpresa. Então, toda essa orientação ali, meu Deus, aconteceu isso aqui, como é que eu lido? Aí, toda essa orientação foi acontecendo, né? As perguntas do screen, eu não fazia ideia de como eu tinha que responder. Mas eu fui respondendo e aí foram me ajudando, a Turner foi me ajudando, então foi ficando mais claro e aí depois eu consegui as aulas de preparação para as entrevistas também, entrevista técnica, então tudo foi me ajudando ali, então essas orientações foi um ponto principal, assim, para me deixar calma e não deixar o medo e a insegurança me atrapalharem na hora da entrevista. É bem isso, porque o que acontece, né, Júlia? É o conhecimento que afasta o medo. Então, quando tu tens realmente com quem contar, entende o processo da forma certa, com as pessoas certas para tirar tuas dúvidas, para te acompanharem, realmente isso que faz diminuir, né, a ansiedade, o frio na barriga. Tem essa síndrome do vira-lata no Brasil, achando que o nosso inglês nunca está suficiente, acha que o intermediário não vai ser já o suficiente, e tu viu que, na verdade, foi mais do que suficiente. E foi um processo seletivo
que o recrutador que te encontrou ainda e que tudo já fluiu logo no primeiro. Por quê? Porque você estava preparada para ser encontrada, preparada para ver cada etapa, preparada para conseguir te vender da forma certa, né? Ali naquele processo internacional. E hoje, Júlia, se alguém que está chegando agora aqui na Turning e estivesse muito em dúvida, será que vale a pena eu investir? Será que vale a pena eu estar com a Turning nesse processo de mentoria? Será que eu vou realmente ter resultado? Será que a Turning entrega o que promete? O que você diria para essa pessoa? Vale a pena, vale muito a pena. Porque em menos de uma semana que eu arrumei o LinkedIn conforme as orientações, eu já recebi contato do recrutador. Então foi muito rápido. Eu não estava preparada para aquele contato. Eu já estava procurando as vagas e já estava quase aplicando para elas. E aí não deu nem tempo, porque o recrutador entrou em contato comigo, eu gostei da vaga, eu já acompanhava a empresa no LinkedIn, eu sabia que ela era boa. E então meu Deus, foquei totalmente no processo seletivo e no final das contas deu super certo, mas valeu super a pena, porque tanto as orientações certas para ser achada no perfil do LinkedIn, quanto as orientações para passar pelos processos seletivos foi o que fez total diferença, assim, então vale super a pena. Agradecer a Turner também, porque eu acho que eu não teria, com certeza eu não teria conseguido nessa velocidade se eu estivesse sozinha, então fez totalmente a total diferença ali. Eu estou muito feliz, parabéns por tudo que tu construiu até aqui, né, Júlia, e por realmente ter dado esse passo. A gente é muito grata também por cada cliente que confia no nosso trabalho e vem realmente com vontade para fazer acontecer, com comprometimento, porque a partir do momento que acessa o nosso acompanhamento, que acessa a nossa metodologia, as coisas começam a acontecer, e começam a acontecer com velocidade, o que é muito positivo. Então, parabéns por essa conquista. Muito obrigada também, Amanda.